Caríssimos irmãos, bom dia. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da gente compartilhar o texto bíblico para reflexão e exposição nessa manhã, quero parabenizar todas as mamães, que estão presentes aqui, também as que estão conectadas com a gente, que Deus dê um dia muito alegre para cada um de vocês que são importantes para nós. Deus abençoe a vida de vocês. E também quero comunicar que o reverendo Eloy, ele está juntamente com presbíteros, avaliando o último grupo que será recebido como membros na primeira igreja, portanto, a ausência dele justificada aqui. Vamos para o texto bíblico, e hoje eu quero conversar com os irmãos, quero falar a respeito de passos para ter uma vida fortalecida. E é um tema extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo. Um momento que nós estamos vivendo de muitas perdas, de muitas dificuldades, e nós precisamos tomar essa injeção de ânimo para a nossa alma. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Então, 1 Pedro. Do 6 a 11, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que o Senhor fale através da palavra dEle aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu peguei o meu documento de habilitação para dirigir, reparei que eu estou habilitado desde 2008. E aí eu me lembrei das primeiras viagens que eu fiz, agora na condução de um veículo. E 2008 não era um ano que a gente tinha tanta tecnologia. Estava começando ali aquele aparelhinho que a gente hoje já tem às vezes até acoplado no carro, chamado GPS. Mas estava iniciando aquele aparelho ainda solitário e muitas vezes não funcionava, porque era via satélite e tal. E quando eu fui fazer a minha primeira viagem, eu apelei para um mapa. Só que nessa época já tinha Google, era mais fácil, né? Os mais antigos aí pegavam aqueles mapas enormes, né? Alguns aí riram, porque lembram dessa época e começava a desdobrar para ver as ruas exatamente em que poderiam entrar. E eu apelava para o Google porque eu gostava de ver o caminho que eu deveria seguir. E eu tinha um método. Logicamente, eu não ia guardar todo o caminho, mas eu guardava as cidades que eu deveria entrar. E aí eu ia me orientando por esse cronograma que eu fazia e também as placas das cidades que estavam sendo apontadas ali pelo percurso. Portanto, alguns passos para eu poder ter êxito na minha viagem. E nessa manhã eu quero falar a respeito de como Pedro, ele expõe o último capítulo da sua primeira carta, trazendo alguns passos para as nossas vidas, para a gente poder ter uma vida fortalecida em Cristo. Ser fortes no momento de
dificuldades, momentos nos quais nós estamos inseridos nos dias de hoje. Portanto, nós vamos falar a respeito desse texto, e eu peço para você ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos utilizar o texto para fazer a sua análise da maneira mais profunda. O primeiro passo que eu quero apresentar aos irmãos é que nós devemos nos humilhar. Essa expressão, hoje em dia, é uma expressão extremamente pejorativa. Quando a gente fala a respeito de humilhação, a gente pensa logo de uma forma negativa de se viver a vida. Humilhação para muitas pessoas está conectada ou está ligada diretamente a uma vida que é fracasso, zombaria, algumas questões que nós carregamos porque as pessoas veem a gente de uma maneira completamente diferente. E essa humilhação a gente não aceita, a gente não quer. Não quer. Por exemplo, hoje não tem muito disso. A gente não conhece os nossos vizinhos, já até falei isso. Mas você queria ver matar um adolescente de raiva, pelo menos na minha época, era a mamãe, aí eu vou falar das mamães no dia da mãe, né? Pegar uma xícara e falar assim, vai ali no vizinho, pede uma xícara de açúcar, porque o açúcar acabou. A gente cheio de vergonha lá, batia na casa do vizinho, o vizinho emprestava numa felicidade danada, e a gente nem pagava aquilo, né? Como é que paga uma xícara? Vim devolver. Não era muito assim. Mas a gente entendia que era um ato de humilhação. Mas, na verdade, às vezes era uma questão de logística. Ia até o mercado, alguns mercados longe, não vendiam, enfim. Nos bairros mais de periferia era um pouco mais complicado. E a gente acaba trazendo essa questão de humilhação como algo muito vexatório. Só que dentro da perspectiva cristã, a humilhação não tem nada a ver com isso. A humilhação, ela é de fato um ato de estar compreendendo qual é o meu lugar diante de Deus. E qual o lugar que Deus ocupa no meio da nossa vida. Pegando o nosso exemplo máximo, Cristo. O ato de humilhação foi deixar o seu posto de glória e se esvaziar, portanto, e assumir a forma humana, a figura humana. Gente pecadora andando com Deus poderoso. Dentro da teologia a gente chama isso de gnose, o esvaziamento de Deus. É Deus se esvaziar da sua glória, mas não porque Ele foi atingido por alguma coisa e precisou se esvaziar, mas sim porque Ele quis se entregar e, portanto, para poder cumprir um sacrifício vital, ou vitalício, ou vicário, Ele precisava despir-se da sua glória e figurar entre nós, e morar entre nós, como homens pecadores aqui, ou com homens pecadores aqui. Então, quando Pedro nos apresenta essa primeira exortação, que é também uma ordem, um imperativo, humilhai-vos, só que ele traz uma palavra logo em seguida, que é o portanto, que é uma conjunção conclusiva. Mas por que ele traz essa conjunção conclusiva? Justamente porque o versículo anterior, na parte B, vai dizer o seguinte: cingi-vos todos de humildade. É uma palavra, sim, direcionada aos jovens, se você reparar no versículo de número 5, mas isso serve para todos nós, porque está dizendo que nós devemos nos vestir de humildade, e tem uma razão pela qual, porque Deus, Ele resiste, Ele tem resistência aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Quando Pedro estava escrevendo esses versos, acredito eu que ele estava lembrando de um dos atos mais icônicos de Cristo. No momento da sua
paixão ali, ou início da sua paixão, quando ele foi ministrar a ceia, ele tomou uma toalha, segundo o relato de João, no capítulo de número 13, e ele cingiu, ele se vestiu daquela toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. É a mesma expressão usada aqui por Pedro, porque Jesus havia cingido de humildade, porque somente o escravo mais simples fazia de fato esse papel. Cingir-se de humildade é extremamente necessário, porque Pedro foi um dos resistentes àquele ato de Jesus. E Jesus o advertiu, falou, o que eu estou fazendo, Pedro, você não está entendendo agora, mas futuramente você vai entender. E parece que Pedro de fato entendeu, porque ele está falando, olha, vocês devem se cingir de toda a humildade, porque a resistência de Deus é contra os soberbos, mas com os humildes, Ele concede a sua graça. Então, quando Pedro fala a respeito dessa prática da humildade, e humildade não tem nada a ver com aquilo que a gente está vestindo. Se você está vestindo um Dolce & Gabbana, se você está vestindo um Gucci, né? Vou chutar algumas outras marcas aí, né? Se você está de Prada, peguei pesado, né? Isso não tem nada a ver com humildade. A humildade não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A humildade começa no nosso coração. E quando o apóstolo Pedro está dizendo a respeito disso, ele está falando, olha, vocês devem se cingir de humildade no sentido do seu interior, compreender em que posto você está diante do Criador e qual é de fato o lugar que esse Criador ocupa na sua vida. Essa expressão, no mínimo, traz um duplo convite. Primeiro, nos despir de toda a arrogância que a gente tem. Irmãos, a gente está vivendo em tempos que a gente está cada vez mais arrogante. Eu já sei, eu já sou, eu já tenho. São palavras que estão sendo enfatizadas nos nossos dias. Você vai ensinar alguma coisa a uma pessoa, a pessoa fala assim, não, eu já sei, isso aí eu já sei. Então põe em prática, miséria. Não é? Chega para um irmão e fala assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui. Ah, mas isso eu já sei. Aí, diante dessa soberba, o que você vai fazer? Tá bom. Mas a vontade é falar assim, então por que você não faz? Se você sabe, por que você não faz? Eu tenho. A gente está vivendo um momento em que ter é muito maior, ou muito melhor, do que ser. A gente vale aquilo que a gente tem no bolso, aquilo que a gente anda vestido, o carro que a gente dirige. E a gente vai sendo acometido por soberbas, a ponto de dizer, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E quando a gente vai fazendo essas negações, a gente está fortalecendo essa soberba do nosso coração e dizendo também, eu sou independente de Deus. Eu não preciso de Deus, esse Deus que vocês pregam, esse Deus que vocês estão cultuando, esse ato de estar no culto no domingo de manhã, eu não preciso disso. E aí a gente joga aquela falácia, Deus é maior do que isso tudo. Com toda certeza, Deus é muito maior do que esse ato cultico. Mas é a resposta da igreja à majestade de Deus, é o culto. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos despir de toda arrogância. Quando o apóstolo Pedro está dizendo, humilhai-vos, portanto, por conta de quê? Porque Deus resiste os soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Então você deve se despir da sua arrogância. Mas também para entendermos que nós somos
miseráveis diante de Deus. Eu não quero ser um miserável diante de Deus. Muito pelo contrário. Eu quero ter uma vida triunfante. Tá bom, meu irmão. Me defina o que é triunfo para você. Tem muita gente que acha que triunfo é estar sempre ganhando. E aonde que a gente viu na vida que a gente só ganha as coisas? A gente não só ganha. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Tem hora que a gente toma uma goleada e tem hora que a gente é campeão. Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora. Essa é a realidade do ser humano, esse é o dilema do ser humano, é saber ter resiliência acima de tudo. É saber se recuperar, apesar da derrota, e lutar cada vez mais forte para obter a vitória. Humilhar-se diante de Deus. Lembra das palavras de Deus ao seu servo Salomão, quando ele estava preocupado, quando ele viu aquele templo maravilhoso construído. Ele falou, será que Deus vai estar nesse templo? Será que Ele vai ouvir as nossas orações? Será que isso tudo não foi um grande erro? Olha o tamanho disso tudo. E Deus ele veio e falou, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama povo de Deus, se esse povo se humilhar. O pré-requisito não era o templo, mas o pré-requisito era a humilhação. Era reconhecer de fato que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Esse era o pré-requisito para escutar a oração. Porque Deus tem resistência aos soberbos. Não adianta a gente pegar e fazer orações vazias, sem reconhecer que nós dependemos de fato do Senhor. Humilhar-se diante de Deus não é um ato vexatório, mas um ato de compreensão de quem Deus é e de quem são os seus adoradores. Não é um ato vexatório. Você dobrar os seus joelhos diante do seu Criador, não é um ato vexatório. Vexatório é o ato de você se dobrar diante da circunstância, dos deuses que são apresentados nesse mundo, das ideologias demoníacas que estão se levantando. É abraçar o mundanismo, é abraçar esse sistema mundano, o mundo tenebroso, o mundo que jaz, que morre no maligno, e isso é vexatório. Tem gente que associa estar na igreja como um vexame. Hoje em dia a gente é munido de algumas coisas que nos facilitam, mas ao mesmo tempo não nos mostra a nossa verdadeira identidade. Eu lembro que na minha infância, eu amava andar com a Bíblia na mão, debaixo do braço. E não era só igual um desodorante não, tá? Eu lia. E a criança ainda com a Bíblia debaixo do braço. Mas alguns que se convertiam, que eram frequentes em botecos, em cabarés, em lugares de extremo pecado, eles se convertiam e eles tinham muita vergonha de carregar a Bíblia. Não tinha Bíblia pelo celular. Não bastava você carregar um smartphone ou um tablet, porque hoje isso maqueia. Então as pessoas precisavam levar a Bíblia. E aí alguns colocavam numa pasta e andavam como executivos. E eu já vi, com os meus próprios olhos, sem querer ser redundante, mas enfatizando, gente chegando dentro da igreja com a caixa de papelão.
porque escondia o fato de carregar uma Bíblia, porque era um vexame, porque parecia que alguém, ou com toda certeza alguém, iria falar: ah lá, o Bíblia. Um senso assim, só para quem está aqui dentro. Quem já foi chamado de Bíblia na sua vida aí, ó? Eu acho que eu já fui. Há poucas pessoas, quase ninguém. Ao Bíblia indo. Ao crente indo. Vai dar 10% para o pastor? Vai enriquecer a igreja? Mas mal sabia que o ato vexatório era antes do almoço já estar trêbado. Num domingo como esse. O meu percurso de estar aqui na igreja é um percurso longo da minha casa. Então eu passo em vários lugares. E antes da pandemia era muito comum eu chegar aqui por volta das 8, então eu saio por volta de 7h30 de casa. Ou no caso, via alguns 7 horas da manhã em bares. Bares abertos. Isso é um ato vexatório. Não se humilhar na presença de Deus. Mas qual é a forma de nos humilharmos dentro da perspectiva de Pedro, na sua carta aqui? Repare, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O ato, de fato, é compreender que Deus está cuidando das nossas vidas. É entender, de fato, que o Senhor, Ele tem todo o cuidado sobre os seus. E repare que esse verbo, lançar, ele está aqui num gerúndio. Para quem entende um pouquinho do português, é um presente contínuo. Não é você lançar uma vez, sabe por quê? Porque a ansiedade não acomete o seu coração apenas uma vez. Existem outras situações, ou várias situações no decorrer da sua vida, que você deve lançar. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As nossas ansiedades eram um ato de, ou é um ato da gente não ter fé, de fato, naquele que cuida das nossas vidas. Irmãos, será que, como o pastor Jefferson ministrou aqui, será que a gente entende essa realidade da misericórdia do Senhor? Misericórdia é o Senhor não dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? O que eu mereço? O inferno, de cabeça para baixo. É isso que eu mereço, a condenação eterna. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele concedeu a sua graça. Ele me escolheu antes da fundação do século. Essa é uma realidade que nós precisamos nos apegar em nossas vidas. Por isso, o primeiro passo para ter uma vida fortalecida é se humilhar. Qual foi a última vez que você se ajoelhou no seu quarto? Que você orou de fato, derramou lágrimas diante do Senhor? Qual foi o momento que você chegou aqui e não se importou com quem está à direita ou à esquerda? E adorou o Senhor em espírito e em verdade, dizendo, ser propício a mim, pecador. Lembrou de alguma passagem? Enquanto entrava um fariseu e um publicano no templo, o fariseu, cheio de arrogância, dizia de si para si, porque era vazio. Deus não estava escutando. Mas o publicano, ele batia no seu peito e reconhecia, se humilhava dizendo, Senhor, ser propício, inclina-se a mim, porque eu sou pecador. E repare que há uma promessa em cima disso tudo. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, não a sociedade, não a sua família, não o seu trabalho, não o seu cônjuge,
não o seu filho, não o seu pai, não a sua mãe. Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, para isso. Isso nos traz uma vida fortalecida. Em segundo lugar, segundo passo, é ter equilíbrio e ser vigilante. Entendendo que temos um adversário. E aí eu preciso de um pouquinho da sua compreensão. No começo do século XX, aconteceu um avivamento na igreja norte-americana, na Califórnia, chamado de avivamento na Rua Azusa. Ali um pregador afro-americano, usando um templo metodista, fez uma série de cultos e aquilo trouxe um avivamento muito grande para aquela comunidade. Ali surgiu o pentecostalismo. De muitos lugares, começou a ter um movimento a respeito do pentecostalismo moderno, que baseava a sua vivência em Cristo pelos dons espalhados pela sua igreja. O que eles chamam de segunda bênção. Uma segunda bênção vai ser derramada. Porque a primeira é a salvação, mas você precisa de uma segunda bênção. A primeira é a habitação do Espírito Santo, mas você precisa evidenciar esses dons. Mas se repousou na figura de um dom específico, o falar em línguas. E a igreja foi arrastando esse avivamento ao longo das décadas, até o ponto de começar a distinguir, se você fala em línguas, você é batizado no Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. E eu estou falando com muita propriedade, porque eu vim de igreja pentecostal. Só que chegou na década de 80, com racha de algumas igrejas pentecostais históricas, surgiu o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele não só dava ênfase a essa segunda bênção, mas também tinha outros dois elementos. O primeiro dele é que você era o centro do culto agora. A sua vida deveria ser, de fato, uma vida triunfante. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar sobre o segundo aspecto que o neopentecostalismo trouxe. É colocar a figura de Satanás no centro do culto. O que era o culto neopentecostal? Algumas manifestações do Espírito Santo, segundo a percepção pentecostal, e um momento também de alívio ou de libertação. E aí a gente começou a ver algumas outras situações, como entrevista ao diabo. O que você veio fazer na vida dessa pessoa? Parece até uma comédia isso, né? O que o diabo veio fazer na vida da pessoa? Fazer um carinho nela. É lógico que não, que pergunta retórica, que pergunta mais idiota. E aí a gente foi começando a ter uma repulsa a respeito desse movimento, porque deixou de ser um culto cristocêntrico e passou a ser um culto voltado para aquela libertação demoníaca ali. E aí, os cristãos mais sérios, eles começaram a ter uma certa repulsa a esse movimento. E aí a gente chega do outro lado do pêndulo, do outro lado do problema. A gente esquece que, de fato, Satanás é o inimigo das nossas almas. Não que eu vou pregar os predicados de Satanás aqui, mas eu preciso compreender essa realidade que é bíblica.
E o apóstolo Pedro está dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes, equilibrados. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, o acusador, é aquele que também está contra você. Ele não só te acusa, porque a palavra diabo, no grego, significa acusador. Ele não só te acusa, mas ele está contra você. Só que a gente esqueceu disso. A gente esqueceu que o diabo, ele trabalha dioturnamente para poder atrair os eleitos de Deus como se fosse possível, mas ceifar de maneira dura aqueles que não estão de fato conectados a Cristo. Ser sóbrio, ter sobriedade, essa sobriedade escrita por Pedro refere-se à tranquilidade de alma, de que apesar de estarmos ainda num estado de pecado, nós sabemos discernir sobre os nossos comportamentos diante de Deus. Ter sobriedade é você ter tranquilidade no coração, para você discernir a respeito dessas investidas de Satanás. Mas não basta ser só sóbrio, a gente precisa também ser vigilantes. Jesus, ele disse em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, vocês se lembram das armas do Espírito, ou as armaduras de Deus, descrita pelo apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6. Não adianta nada a gente ter todos os equipamentos, se a gente não vigia. Não adianta você ter a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os pés com a bota do Evangelho, embraçando o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se você não vigia. Se a gente não tem os olhos abertos. Vigiar é de fato estar atento às ciladas que o inimigo traz à nossa vida. E não só o inimigo, mas compreender que ele usa meios pelos quais ele tenta derrubar a igreja do Senhor. Às vezes a gente acha que o inimigo, ele vai aparecer com chifrinho, tridente, espetando você aí, ó. Mas o sistema mundano, ele é um instrumento na mão de Satanás. Rede social. Quanto tempo você não gasta no seu Instagram? Quanto tempo você não gasta no seu Facebook? Quanto tempo você não fica lendo no Twitter as baboseiras de muita gente? Instrumento de Deus para poder te afastar. Ah, tem culto. Opa, tem culto ou eu vou para o churrasco com os amigos? A gente não observa o dia do Senhor. Instrumentos de Satanás para poder afastar a igreja da comunhão. E Satanás, ele não usa somente o externo, o extra, ele usa a gente também. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar de pé, veja, vigie para que não caia. Porque a nossa mente, ela é minada por Satanás o tempo inteiro. Ele mesmo, o apóstolo Pedro está dizendo que ele fica buscando ao nosso derredor um momento em que pode nos devorar. Que pode nos devorar. E às vezes, ele faz esse ato de devorar, ele devora de dentro para fora. Um pouco estranho isso, né? Quando a gente pensa em devorar, a gente pega essa realidade, ou essa analogia que está sendo feita aqui, e a gente fala, olha, o diabo, ele está externo e ele vai vir devorar a minha vida. Mas esse devorar também deve ser entendido de
parte interna para o externo. Ele começa a usar o seu coração, a sua mente. Aí você está lá na sua timeline do Instagram, aí você está vendo lá coisas que te agradam, né? Aí de repente passa uma pregação, alguma coisa, até interessante, você até observa um pouquinho. Mas embaixo tem um debate que é extremamente mais importante, político, por exemplo. Um debate político, que você acha que é mais importante, mais legal, que traz mais atenção, que atrai mais a sua atenção. Quer um outro? Apesar de não ter muitos jovens, e eu estou olhando assim para todo mundo aqui, que a nossa igreja tem muitos jovens. Joguinho. Irmãos do céu. Eu estou vendo uma geração imbecilizada ou bestializada por conta de joguinho. Jogam. Gente, e não é gente novinha, somente. Gente velha, adulta, e velha num sentido pejorativo, madura. O que você estava fazendo, meu irmão? Eu dormi tarde porque eu estava num joguinho. Hã? Joguinho? Tem um joguinho muito legal para eu te apresentar, chama lavar louça. Cada vez que você lava um copinho, você ganha um joinha da sua mãe, um joinha da sua esposa. As esposas estão assim, glória a Deus, fala Senhor. Vi mesmo umas manifestações, mas não se enganem, tem mulher também, que a gente acha que joguinho é só aqueles de homem, né, que mata os outros, Free Fire, sei lá como é que chama aquilo. Mas as irmãs estão lá daquele de frutinha, nem sei o nome daquilo. De encaixe, frutinha, e passam horas ali. E aí esquece da bênção da comunhão com o esposo, da bênção da comunhão com os filhos. Aliás, os filhos também estão julgando, então é um momento deles julgar, eu também jogo. Isso tudo são artimanhas do inimigo para poder minar a nossa mente, para nos afastar um dos outros e nos afastar de Deus. Não podemos desprezar a natureza do nosso adversário, pois ele ruge, ele está nervoso. E ele é como um leão forte, para tentar devorar a igreja de Cristo. Irmãos, a gente precisa acordar para essa realidade. Não vamos levar para um extremo neopentecostal, mas o inimigo, ele está de fato tentando acabar com a igreja do Senhor. Ele está tentando minar a sua família. E ele não chega de maneira abrupta. Ele chega às vezes de maneira sutil. Deixa de conversar com seu pai. Não, ele te aborreceu, então deixa para lá. Não fala com a sua mãe. Presta atenção nesse joguinho. A gente pode elencar várias coisas. Rede social, política, pandemia. Tem gente que só fica vendo sobre pandemia. Às vezes, o cônjuge, o filho, está passando por um problema muito sério e a gente está com os olhos estatalhados para problemas da pandemia. Não que não devemos nos atentar para essa realidade, mas a gente precisa cuidar dos nossos. Desavenças nos lares, universidades. Irmãos, eu preciso falar disso. Outro dia eu fui numa comemoração de aniversário, outro dia, antes da pandemia, tá? Estou fazendo aglomeração não. Vi uma jovem da igreja, ou era da igreja,
E a princípio eu não conhecia a pessoa. E ela me tratou pelo nome. Gente, que coisa desconfortável, né? Ainda mais de máscara. Oi, pastor. E pastor é pior ainda, porque está aqui na frente, todo mundo vê. Fala, e aí? E agora, hein? Mas na época eu não era pastor. Oi, Pedro Felipe, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Falei, meu Deus, ajuda cérebro, ajuda. Quem é? Aí a gente usa algumas técnicas. Como é que vai a família? Até soltar algum nome para ver se você liga. Ah, não, tá tudo bem, mas a pessoa não me deu nenhuma pista. Então a gente faz aquele meio de campo, né? Não, tá tudo bem e tal. Trabalhando bastante? Estou trabalhando bastante, estou ajudando minha mãe. Falei, agora vai soltar o nome da mãe, eu vou lembrar. Ah, que bom e tal, não sei o quê. E ela tá bem? Tá sim, não sei o quê. Falar nada. Mas acabou a conversa ali, foi uma conversa só de encontro, e desci. E não lembrei da menina. Por quê? Havia entrado na universidade. Estou pregando contra a universidade, não. Estou falando nada a respeito disso. Nós devemos nos qualificar. Mas uma criança que foi nascida na igreja, criada no berço cristão, de repente, por que eu não conhecia aquela menina? Meio cabelo raspado, a outra metade azul, tatuagem pelo corpo inteiro, um piercing, que não é piercing, é alargador, né? Dá para colocar uma mão lá dentro. E eu não consegui compreender quem que era. Depois alguém me falou, você viu a fulana? Eu falei, é a fulana? Estragaram a menina. Jovem, você que vai entrar na faculdade, você que está na universidade, você que porventura vai chegar nesse nível, cuidado, porque chega lá, você é levado ou levada para poder, de fato, ser destruída pelo inimigo. Na sua aparência, no seu modo de vestir, nas suas convicções. Tem gente que passa 17 anos na igreja e com um período na faculdade já chega e fala assim, pastor, eu já acredito em Darwin. A teoria da evolução. Para não falar outras coisas aqui, depois ser rechaçado. Mas a gente precisa ser equilibrados e vigilantes. Olhos abertos. A gente entrega o filho bonitinho, cheiroso na faculdade, de repente o filho está todo estrambelhado. Está andando de shortinho curto, de chinelo na faculdade. Já abraçou todas as ideologias LGBTQI+, não sei o quê. E antes, uma criança que falava os versículos bíblicos que estavam aqui, agora estão entregues na mão de Satanás. Terceiro ponto, então a gente falou, em primeiro lugar, de humilhar, em segundo lugar, de fato, ser equilibrado, e também a gente ter a questão da vigilância. Em um terceiro ponto, que eu quero abordar, o último, é resistir firme na fé. Versículo de número 9 diz assim, resistir quem? O diabo, firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir firme na fé. Um dos jargões cunhado por um partido de oposição política no Brasil, trazia a seguinte exclamação, se fere a minha existência, então serei resistente. Não quero falar do aspecto político, quero analisar somente essa frase. Uma bela frase. Uma excelente frase. Sabe qual é o problema dessa frase? O que é existência? A existência, para esse grupo de pessoas, foi reduzido ao espectro político.
A nossa existência não está nas mãos de políticos, a nossa existência está nas mãos de Deus. E quem pode ferir a existência de um verdadeiro cristão? Ninguém, mas Satanás tenta. Por isso eu devo resistir firme na fé. Se fere a minha existência, se fere a minha essência, se fere o cristianismo, os valores, eu preciso ser resistente. E a gente está cada vez menos resistente. Crente prego no angu. É isso que a gente está vivendo, uma resistência fraca. E essa resistência, irmãos, ela nem sempre significa um toma lá da cá. Não significa que você tem que chegar e bater também. Em momento nenhum o cristianismo apresenta uma resistência física nesse ponto. Ou em poucos momentos, se a gente considerar o Antigo Testamento. Mas resistir significa, antes de tudo, estar cheios do Espírito Santo por meio da nossa devoção, por meio da nossa adoração, da leitura bíblica, da oração. Se fere a minha existência, eu preciso ser resistente. Se eu existo, e quem trouxe a existência? Cristo nos deu a vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então eu preciso resistir firme na fé. Na fé. Entendendo que Deus, Ele é de fato, não só a razão da nossa existência, mas o sustento da nossa existência. Não é luta corporal, em outras palavras, significa que, mesmo que tudo corrobore para o regresso da nossa vida espiritual, devemos manter a nossa fé intacta. É ser resistente, é escutar que o mundo está dizendo sobre nós, mas mesmo assim ter coragem para poder dobrar os nossos joelhos e orar. De não colocar a palavra que é inerrante em voga. Reparem que Abraão resistiu na sua fé, mesmo sabendo das suas condições fisiológicas desfavoráveis. Daniel resistiu. Nós precisamos resistir de fato. Resistir com fé. Entendendo de fato quem Deus é em nossas vidas. E tem gente que é assim, olha a resistência, qualquer brisa desmorona o castelo. Por quê? São castelos de papéis, são castelos de areia, são castelos que qualquer vento carrega. Não entendemos as palavras de Jesus que nós devemos de estar firmes na rocha e inabalável, que é Ele, que é Cristo, o nosso Senhor. E se a gente não resiste a brisas, se a gente não resiste a uma universidade que a gente fica 4, 5 ou às vezes 6 anos numa faculdade, se a gente não resiste à ideologia política, se a gente não resiste ao momento que nós estamos trabalhando, que é parte do nosso dia, se a gente não resiste à brisa, imagina quando vierem os maremotos, as tempestades. Lembrando de uma pregação muito especial do reverendo Jefferson num dia, citando aqui Jeremias 12, versículo 5, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Esses são os passos para a nossa vida
de fé fortalecida, uma vida forte na nossa caminhada. Em primeiro lugar, se humilhar na presença do Senhor. Em segundo lugar, ter sobriedade e ser vigilante. Em terceiro lugar, resistir. Por quê? Resistir na fé. Por quê? Porque o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, versículo de número 10, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, repare que é por um pouco de tempo, que é um pouquinho, porque o maior sofrimento de todos, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Ele mesmo, Cristo, vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Você quer ser firme? Humilhe-se na presença do Senhor. Resista a Satanás e seja vigilante. Tenha sobriedade no seu coração. Porque depois de ter sofrido um pouco, depois de um ano de pandemia, 2, 3, eu não sei quanto tempo isso vai perdurar na nossa sociedade, mas isso é um pouco do tempo. Ah, Pedro Felipe, mas eu entrei na igreja, eu me converti agora. É a minha vida inteira cristã. Não, não é não, porque a sua vida não termina no túmulo, a sua vida é eterna. Então esse momento que nós estamos vivendo, é um momento pequeno perto da existência, perto da salvação, perto da eternidade. Cristo há de aperfeiçoar a sua igreja, firmar, fortificar e fundamentar. Não podemos negligenciar que essa fortificação, essa firmeza, aperfeiçoamento, vem de Deus, por meio de Cristo, mas depois de um pouco de sofrimento. Vida cristã também é vida de sofrimento. É vida de perdas, mas considerar tudo perdas por entender que maior, de fato, é o galardão que Deus preparou para cada um de nós. Terminando, versículo 11, é uma doxologia. Quando Pedro escreve tudo isso, e quando ele vê essa realidade do capítulo de número 10, que Cristo, que Deus por meio de Cristo, fortalece, aperfeiçoa, firma a igreja, fundamenta a igreja, só resta ao coração de Pedro adorá-lo. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente se depara a situação caótica que o mundo está, e quando a gente entende a salvação que Cristo nos deu, o que nos resta? Se eu tenho 5 laranjas, tiro 3, o que resta? 2 laranjas. Se o mundo tem um pouco de tempo de tribulação para nós, e Deus tem a eternidade inteira, o que nos resta? Muito tempo. E se isso é uma realidade nas nossas vidas, o que nós devemos? Adorar. Porque sabemos que o tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Humilhe-se na presença do Senhor. Tenha sobriedade, vigie e resista na fé. Porque sofrimento não é só você que passa. Sofrimento, toda a irmandade espalhada pelo mundo está passando. Mas nós temos a esperança de que um dia nós falaremos a Ele a glória eternamente. Amém. Lá na eternidade, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo momento, ó Deus, de compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa estar, ó Pai, de fato,
nos abençoando, trazendo no nosso coração firmeza, sobriedade, que nós possamos, ó Deus, no nome santo de Jesus, não negociar a nossa fé, entender que nós temos um passo ou um script para poder estar diante do Senhor fortalecidos, e esse script significa se humilhar, abandonar o nosso ego, significa ter sobriedade, ser vigilante, resistir, porque o Senhor é bondoso para conosco e há de nos aperfeiçoar, e há de nos firmar, de nos fortalecer. Cuida, Senhor, de cada coração, que nesse momento o Senhor possa abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações, para que nós possamos experimentar as coisas excelentes que o Senhor proporciona à sua igreja. Oramos assim, ó Deus, certos de que somos fortalecidos pelo Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.